Irmãos e irmãs aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa pelas redes sociais da nossa paróquia. Iniciamos hoje com este dia de jejum, nesta quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma, estes 40 dias em que a Igreja nos prepara para a celebração central da nossa fé, que é a festa da Páscoa. E a Igreja então nos propõe ao longo destes 40 dias um itinerário, uma peregrinação, um retiro espiritual, a fim de que possamos na oração, no jejum, na esmola, nas práticas de penitência, como bem vimos agora no Evangelho apresentadas por Jesus, a fim de que não sejam apenas práticas externas para que os outros vejam, mas que sejam práticas que nos unam cada vez mais com o Senhor, com o Pai, com Deus, porque é Ele que vê o que está oculto, é Ele que vê o que está escondido, e Ele nos dará recompensa por todo o sacrifício, por todo o esforço que nós fizermos. Mas iniciamos então a Quaresma nos propondo a viver esse caminho, esse itinerário, esta peregrinação interior para dentro de nós. Por isso a Igreja nos propõe em primeiro lugar este forte apelo do profeta Joel que nós ouvimos na primeira leitura. Mas agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Voltai para o Senhor, convertei-vos. A palavra conversão significa justamente isso, voltar-se para Deus, voltar-se para dentro de si mesmo, com todo o coração, com todo o vosso coração. Pois bem, gostaria então de pautar a nossa reflexão de hoje, no início desta Quaresma, com esta expressão do profeta Joel: voltai, convertei-vos ao Senhor com todo o vosso coração. O que significa isso? Com todo o vosso coração. O coração, meus irmãos, podemos assim dizer, é o centro do homem. É no coração que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O coração, podemos dizer que é como que as raízes das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas ações. É a partir do coração que nós tomamos decisões, que nós fazemos escolhas, que nós agimos. É a partir do coração que o homem se coloca, né, em atitude. Pois bem, a Quaresma então quer nos ajudar a voltar para dentro do próprio coração, rasgar não as vestes, mas o coração, porque é lá onde Deus habita, onde habita a força de Deus. Portanto, é preciso regressar a Deus. E nós poderíamos então nos perguntar: é possível de fato regressar a Deus? Este regresso a Deus é possível? Só pelas nossas forças humanas? Não. Não é possível só por nós mesmos regressarmos para Deus. Não é possível só por nós mesmos voltar-se para Deus. No entanto, podemos dizer que sim, é possível voltar-se para Deus. É possível converter-se para Deus. Sim, é possível. Por quê? Porque há uma força que não habita no nosso coração, mas que vem ao encontro do nosso coração. Portanto, não é uma força que sai de dentro de nós, do nosso coração, mas é uma força que sai de dentro do coração de Deus, que sai de dentro do próprio coração de Deus.
E nós poderíamos nos perguntar: que força é essa que sai de dentro do coração de Deus e vai ao encontro do homem, a fim de transformá-lo, a fim de realmente ajudar o homem a superar as suas misérias, suas fragilidades, seus pecados? Que força é essa que sai do coração de Deus e que ilumina, que fortalece as nossas escolhas, nossas decisões e nossas ações? Essa força que sai de dentro do coração de Deus se chama misericórdia. Misericórdia. E neste tempo da quaresma, nesses 40 dias, nós vamos experimentar, vamos vivenciar, vamos rezar exatamente isso. Vamos fazer a experiência da força da misericórdia de Deus em nós. Experimentaremos a sua misericórdia nos voltando mais para nós mesmos, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a nossa pequenez, e diante da nossa pequenez, a grandeza do amor de Deus. Diante dos nossos pecados, a abundante misericórdia, compaixão de Deus, através do sacramento da confissão. Que nesta quaresma nós nos aproximemos mais da confissão, que nós nos preparemos para a confissão, que não deixemos passar esta oportunidade ao longo desses 40 dias que nós teremos para realmente nos aproximar do confessionário e diante do sacerdote nós podermos fazer a experiência desse encontro com a força do amor de Deus, que é a sua misericórdia. Talvez muitos ainda tenham dificuldades da confissão, porque interpretam a confissão como um julgamento, né? Um julgamento condenatório, onde Deus nos condena, onde Deus nos castiga. Não, a confissão não é um julgamento. A confissão é o encontro de alguém enfraquecido pelo pecado, que vai ao encontro da força que Deus tem de lhe dar a misericórdia, o perdão, a reconciliação. E a penitência não é um castigo, mas a penitência é justamente poder praticar atitudes de quem, enfraquecido pelo pecado, agora foi fortalecido pela graça de Deus. Por isso que nós fazemos penitência. Penitência não é um castigo. Penitência é a expressão de que a força de Deus veio ao encontro da nossa fraqueza humana, e nós, diante das possibilidades que temos através das penitências, nós demonstramos então que Deus é a nossa força. É Ele quem nos ajuda a superar todo esforço, toda dificuldade. Portanto, a conversão a Deus. E a conversão a Deus só se torna realidade concreta na nossa vida quando a graça da misericórdia do Senhor penetra no nosso íntimo, dando-nos a força necessária de rasgar o coração. Mas muitas vezes poucos de nós parecemos então dispostos a atuar sobre o nosso coração. Por que será que nós temos dificuldade de atuar sobre o coração? Porque muitas vezes temos dificuldade de encarar a nossa consciência, temos dificuldade de encarar os nossos limites, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede de reconhecer que erramos, nos impede de reconhecer que falhamos, nos impede de reconhecer que não deveríamos ter feito como fizemos, que deveríamos ter feito diferente. Portanto, meus irmãos, não permitamos que o tentador seja vitorioso na nossa vida. E a vitória do tentador é justamente essa, quando nós nos deixamos conduzir pelo orgulho e pela vaidade. Portanto, tenhamos a humildade que vem de Deus, a humildade que vem do próprio Cristo, e reconhecendo diante de Deus o nosso pecado, a nossa miséria, deixemos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos converta. Além disso, este convertei-vos a mim de todo o coração, dito hoje pelo profeta Joel,
é um apelo que não envolve somente o indivíduo, somente eu, mas toda a comunidade. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos: tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni os anciãos, congregai os pequeninos e os meninos de peito, saia o esposo dos seus aposentos e a esposa do seu leito nupcial. Portanto, todos são convidados a buscar a conversão, e buscamos essa conversão também em comunidade. Podemos dizer que aqui é-nos apresentada a dimensão comunitária como um elemento essencial na fé e na vida cristã. Cristo veio para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. Portanto, a fé é necessariamente eclesial. A fé é eclesial. A fé é da igreja. A fé é de uma comunidade que se volta para Deus, unida. É importante recordar isto para vivermos também nesse tempo da quaresma, que cada um esteja consciente que ninguém faz um caminho penitencial sozinho, ninguém faz um caminho de penitência sozinho, mas em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. Vamos pedir ao Senhor nesta quaresma a graça de vivermos mais a unidade, a comunhão, e que nós superemos essa visão que nós temos que a unidade se dá na uniformidade. Não, a unidade não se dá na uniformidade, a unidade não se dá quando todos são iguais. A unidade, a comunhão não se estabelece quando todos pensam como eu, como todos agem como eu, quando todos fazem o que eu quero, quando todos agradam o meu jeito de ser. Isso não é comunhão, isso não é unidade. A unidade, a comunhão se dá na diferença, na diversidade. E aí está um elemento importante de conversão. Mesmo sabendo que o outro é diferente, mesmo sabendo que o outro também tem limites, como eu tenho, mas eu busco o quê? O bem comum. Na comunidade é assim. Se todas as pessoas que trabalham na comunidade pensassem no bem comum, seria muito diferente. É que muita gente quer servir, mas na verdade procura mais servir-se. Servir-se das condições, servir-se das conveniências, servir o seu próprio ego, o seu próprio orgulho, sua própria autorreferência. Eu sou a referência, a partir de mim é que você tem que ser. E não, a quaresma nos convida então a um tempo de penitência em comunidade, como igreja, não isolados, não individualmente, mas comunitariamente, eclesialmente. E a partir da segunda leitura da carta de São Paulo, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Portanto, a conversão é urgente. A urgência com que estas palavras do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto ressoam também para nós, e não admite escapatória, não admite dispersão, não admite inércia. Essa repetição do termo agora significa que este momento não pode ser desperdiçado, esse momento não pode passar, não podemos deixar passar, meus irmãos, porque agora é a hora da salvação, agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. Ou seja, é a oportunidade que nós hoje recebemos, que nos é oferecida. Todos nós que estamos aqui, estamos iniciando a quaresma. Portanto, Deus concedeu a nós que aqui estamos a graça de podermos viver agora esse tempo de conversão. Talvez outros não tiveram essa oportunidade. Chegou a sua hora e talvez não estavam preparados. Chegou a sua hora e talvez estavam ainda dispersos pelo pecado.
Portanto, a igreja quer nos ensinar exatamente isso. A quaresma é a cada ano, não é mais uma quaresma, mas é a oportunidade de agora, pela oportunidade que a própria igreja nos concede, através da penitência, através da confissão, através da reconciliação, a igreja nos ajuda a vivermos agora esse momento da salvação que Deus nos oferece. Portanto, não deixemos passar esse momento, não deixemos passar essa quaresma, não fiquemos tão voltados em nós, tão centrados muitas vezes em nós mesmos, nas nossas necessidades físicas, nossas necessidades materiais, tantas coisas que hoje muitas vezes tomam conta de nós, nossas preocupações com a vida, com as coisas, etc. Mas que agora nós nos voltemos para Deus com um coração sincero, que ninguém de nós fique surdo a este apelo que nos é dirigido hoje, através do rito que agora nós vamos realizar com a imposição das cinzas. Ao ser colocadas as cinzas sobre as nossas cabeças, nós ouviremos estas palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. É agora a hora da salvação, é agora o momento favorável, é agora que o Senhor nos faz este apelo, e através das cinzas que são colocadas nas nossas cabeças, significa justamente isso, que nós nos voltemos mais para dentro de nós mesmos e que nós nos voltemos mais para Deus, reconhecendo que nós somos como pó, somos como cinzas, mas ao mesmo tempo a graça de Deus vem ao encontro da nossa miséria para nos restituir, para nos resgatar, para nos recriar em espírito e verdade. Portanto, que o rito que agora nós vamos realizar seja um forte apelo para nós e que não sejamos indiferentes àquilo que hoje, aquilo que agora Deus nos oferece como oportunidade de salvação. Assim seja. Amém.